mensagem que a espiritualidade maior vem nos trazer na noite de hoje. A parábola do filho pródigo será o nosso assunto dessa noite. Essa parábola conta que um homem tinha 2 filhos. Ele era um fazendeiro, tinha muitas terras. Um dia, o filho mais novo chegou para o seu pai e disse: pai, dá a minha parte que me cabe por herança, porque já é o momento de eu conhecer o mundo. E eu preciso do meu dinheiro, preciso da minha herança. E assim esse pai fez. Dividiu a herança em 3 partes iguais, uma para ele, uma para o filho mais velho, e entregou a do mais novo. E assim esse rapaz saiu de casa e conheceu o mundo. E andou por muitos lugares, sempre gastando muito dinheiro. Enquanto ele gastava o dinheiro que o pai tinha dado para ele por herança, ele tinha muitos amigos, muitas pessoas à sua volta, tinha sempre pessoas querendo andar ao seu lado, era uma pessoa agradável a todos, mas ele tanto gastou, ele tanto dilapidou o patrimônio que ele tinha, que um belo dia ele se deu conta de que ele tinha ficado sem nada. Ele já não tinha mais uma moeda com a qual ele pudesse comprar um pão para matar a sua fome. Da mesma maneira que o seu dinheiro se dissipou, os seus amigos também se dissiparam. Aqueles que haviam se aproximado dele, única e exclusivamente pelo dinheiro que ele tinha, pelos recursos materiais que ele apresentava, também se dissiparam. E ele se viu só no mundo, sem ninguém ao seu lado. E tal foi o seu estado de desespero e de fome, tal era a sua condição miserável, materialmente falando, e por que não dizer até mesmo espiritualmente falando, que ele acabou se empregando numa pocilga para cuidar dos porcos. E ele acabava comendo a comida que era destinada aos porcos, porque essa comida era melhor do que a comida que o patrão dele dava para ele. Ele viveu naquela situação de degradação durante algum tempo, até que ele despertou e falou: na casa do meu pai, os seus servos comem muito melhor do que eu aqui. Na casa do meu pai não falta pão e leite para ninguém, e nem carne. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra Deus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Dá-me um lugar entre os seus empregados e deixa-me te servir pelo resto da minha vida. E assim ele fez, se pôs ao caminho de casa. Ora, acontece que aquele pai, há muito tempo, ansiosamente esperava pelo retorno do seu filho. Esperava pelo dia em que seu filho regressasse ao lar. E quando ele foi se aproximando de casa, ao longe, o pai o viu e reconheceu ele. Nesse instante ele já chamou os seus servos e disse: depressa, meu filho está chegando, tomai-o, coloquem um anel em seu dedo e dê-lhe as melhores vestes. Matemos um cordeiro cevado e alegremo-nos, porque meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. E assim fizeram uma grande festa. O filho mais velho, ao chegar em casa, depois de mais um dia de trabalho duro no campo, olhou aquela festa toda, não compreendendo, chamou um servo e perguntou o que havia acontecido. E o servo respondeu: o seu irmão regressou para casa. E o filho mais velho ficou extremamente irritado com aquela situação e se recusou a entrar em casa. O pai, sabendo disso, foi lá fora conversar com ele, para saber o que havia acontecido. E o filho acusou o pai: há anos eu sirvo o Senhor, sem nunca ter tirado nada do seu patrimônio, e nem um bezerro magro o Senhor me deu para poder comemorar com os meus amigos. Agora esse responsável volta para casa depois de ter gastado todo o seu patrimônio com mulheres e bebidas, e o Senhor faz uma festa para ele. E o pai fala para aquele filho mais velho: filho, tu sempre estivestes comigo, e tudo aquilo que é meu também é teu. Agora seu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou à vida, estava cego e voltou a enxergar. Bom, essa parábola é contada por Jesus no seu Evangelho,
e nos mostra bem a relação que nós temos com Deus. Nos mostra bem a maneira equivocada como nós nos relacionamos com o Pai maior em muitas oportunidades da nossa vida. Porque trazendo isso para a nossa vida comum, nós iremos rapidamente compreender que nós somos esse filho mais novo, ainda infantil, esse filho que muitas vezes não aceita as determinações divinas, que pensa que sabe muito mais do que o Pai em muitas oportunidades e que solicita de Deus uma independência dele que nós não temos hoje, não tínhamos ontem e nunca teremos. Nunca teremos a capacidade de viver independente de Deus, porque nós somos parte de Deus, nós somos criados por Deus. É a energia divina que nos compõe, é a energia divina que nos anima todos os dias, é a energia divina que nos dá ânimo e força para caminharmos e buscarmos os nossos projetos, tentarmos alcançar os nossos sonhos. Então essa independência que nós buscamos de Deus em muita oportunidade, ela não vai acontecer jamais. É impossível que isso aconteça. Mas ainda assim, nós buscamos, nós pedimos a Deus, não, eu não quero mais viver assim. Eu quero viver a minha vida, eu quero ser independente. Eu quero fazer o que eu quiser, eu quero poder caminhar por onde eu quiser, sem estar atrelado a nada, sem estar atrelado a ninguém. E Deus, na sua infinita misericórdia, sempre irá nos conceder a independência que pedimos, quando assim solicitarmos. Mas Deus é um Pai amoroso, que sempre espera pacientemente pelo nosso regresso. Notem bem nessa história, como é que funciona esse mecanismo todo. Nós estamos falando de um homem, na história, que era um homem rico, era um fazendeiro, era um homem de muitas terras. Ele tinha à disposição dele todos os recursos materiais necessários para ir atrás do filho dele. Se ele estava com saudade, ele poderia ter saído da casa dele e ter ido atrás daquele jovem, saber por onde é que andava o filho dele, o que o filho dele estava fazendo, e até obrigar o filho dele a voltar para casa se ele assim quisesse, ou resgatar o filho dele da lama moral em que se encontrava, se ele assim desejasse. Mas ele não faz isso. Ele fica em casa, esperando pacientemente que aquele jovem retorne ao lar, respeitando a decisão daquele filho, por mais difícil que essa decisão pudesse ter sido, por mais difícil que para ele respeitar aquela separação, a dor da separação pudesse ser. Mas ele espera, ele aguarda. E assim Deus faz conosco também. Em muitas oportunidades da nossa vida, em muitos momentos da nossa história evolutiva, através das diversas reencarnações que já tivemos, nós nos afastamos de Deus. Nessa encarnação mesma que nós estamos, se nós formos começar a repensar toda a nossa vida, começar a passar um filme na nossa vida, que é na nossa mente nesse momento, e nós começarmos a refletir sobre cada ato que cometemos, também veremos que em muitas oportunidades nós tomamos atitudes contrárias a Deus, renegamos a Deus de alguma maneira, nos afastamos de Deus de alguma maneira em algum momento. E em todos os momentos Deus nos respeitou e continua respeitando. Isso não impede que Ele aguarde que nós voltemos para Ele. E muitas vezes, para nós voltarmos para Deus, é necessário que aconteça o que aconteceu com esse rapaz nessa parábola. A gente chega na lama, nós acabamos caindo numa lama, nos sujando, nossa moral fica lá embaixo, nossa condição espiritual fica paupérrima. E nós então, só depois desse momento, é que conseguimos vislumbrar o amor de Deus na nossa vida e acabamos voltando para Ele. Em muitas oportunidades isso já aconteceu. Em algumas outras isso ainda vai acontecer. Porque nós estamos evoluindo e aprendendo na caminhada. Se nós formos pegar as obras espíritas que já lemos, os romances que lemos e tudo mais, a gente vai ver que sempre que tem uma descrição de um espírito que está no umbral, ele só é resgatado do umbral pela equipe espiritual quando ele se encontra em condições de pedir ajuda, quando ele verdadeiramente sente a vontade de se modificar internamente
E aí ele consegue acender aquele ponto de luz que é necessário naquele lugar, para que a equipe espiritual tenha condições de ir lá e resgatar ele. Mas é por que isso? Deus deixa ele sofrer num grau porque ele é ruim e ele precisa pagar pelo que ele fez? Não. Ele até precisa resgatar os débitos que tem. Mas ele não está num umbral por um castigo. Ele está num umbral porque a sua casa mental e a sua casa emocional estão totalmente desequilibradas. E naquele momento é o único ambiente que ele consegue se afinizar. A única vibração que aquele espírito vai se afinizar são as vibrações mais baixas. Deus até poderia, né? Jesus poderia mandar uma equipe espiritual lá resgatá-lo. Mas de onde o merecimento da mudança real? Até porque os relatos são números também de espíritos que são resgatados no umbral, vão para colônias espirituais e depois acabam voltando para aquele local. Porque não quiseram permanecer ali, não tinham condições de estar ali, achavam que a vida naquele lugar era que era a vida boa. É ali que eles se sentiam livres e não nas colônias espirituais em que vão para o tratamento. Então acabam voltando para onde haviam saído. Então Deus respeita o nosso livre-arbítrio a todo instante. Nós não somos obrigados a nada. Então se eu quero uma independência de Deus, eu vou ter a independência de Deus. Mas eu repito para vocês, nós não estamos preparados para essa independência hoje, não estávamos ontem e não estaremos amanhã. De maneira alguma podemos viver desligados do Criador. De maneira alguma podemos viver afastados de Deus. Na verdade, o que nós deveríamos tentar fazer é estabelecer uma relação com Deus. Uma relação de confiança mútua. Uma relação de respeito, de carinho. Por que não dizer uma relação de amizade com Deus? Nós somos tão pouco amigos de Deus. Ao contrário de Jesus. Provavelmente porque, por Jesus ter sido criado simples e ignorante como nós acabamos nos sentindo um pouco mais próximos de Jesus do que de Deus. E quantas vezes nós vemos isso? Até mesmo em outras religiões. Quando vai falar de Deus, é sempre o Deus que vai te castigar. É o Deus que vai te mandar para o inferno, é o Deus que vai te mandar para o purgatório. E quando se fala de Jesus, é o ser que abriu as portas do céu para que as almas pudessem adentrar naquele paraíso. E na doutrina espírita é a mesma coisa. Quando nós falamos de Deus, a gente fala, não, é o Deus que vai fazer você voltar várias e várias vezes, em várias encarnações, às vezes numa condição de ser um deficiente físico, deficiente mental, numa condição de ser muito pobre materialmente, em condições às vezes de ser muito rico financeiramente também falando, e vai ter as tentações próprias dessa condição de riqueza material. Então é sempre um Deus que está te testando o tempo todo, que está te castigando o tempo todo, que está te punindo o tempo todo. E quando nós falamos de Jesus, os adjetivos são outros. É o mestre do amor, é o mestre da luz, é aquele que veio para nos dar o exemplo, é a segunda revelação que veio trazer o amor para nós. Não que Jesus não mereça esses adjetivos, merece esses e muitos outros mais, que como diz lá em muitas passagens do Livro dos Espíritos, a nossa linguagem, nosso vocabulário ainda é muito pobre para expressar determinados adjetivos, para expressar determinadas características que os espíritos mais evoluídos já possuem. Mas por que essa diferença entre Deus e Jesus? É necessário que nós comecemos a estreitar esses laços com Deus, buscarmos compreender Deus como algo mais próximo de nós, como a energia criadora do universo que impulsiona toda essa engrenagem, como alguém que tanto nos amou, ou como algo que tanto nos ama, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa encarnação, aprendendo tudo que nós temos aprendido, evoluindo da maneira que temos evoluído, buscando todos os dias sermos pessoas melhores, nos dando essas inúmeras oportunidades de fazer o bem que aparecem em nossa frente a todo momento. Esse é o Deus, em verdade. A energia que nos ama. Kardec foi muito inteligente quando no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz é: o que é Deus?
Quem sabe essa resposta é porque já está um bom caminho. Pelo menos já abriu a primeira página do livro dos Espíritos. Já leu a primeira pergunta. Já é alguma coisa, gente. Falta ler só 1049, mas a gente chega lá. A gente consegue, né? Já é a primeira parte da caminhada. As outras 1049 a gente vai lendo aos poucos. Mas está lá, Kardec foi extremamente inteligente. Só um ser que, além de estar muito inspirado, logicamente, pela espiritualidade ali naquele momento, mas um ser também intelectualmente mais evoluído, é que vai ter a sensibilidade de perguntar o que é Deus e não quem é Deus. Na pergunta, Kardec já dá a resposta, porque já entende que Deus não é um ser, mas ele é algo, é alguma coisa que nós não entendemos. E os espíritos respondem da maneira mais simples possível. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu vi que algumas pessoas aí me acompanharam na resposta, falando baixinho aí. Já leram e gravaram a primeira pergunta. Olha que maravilha, gente. Para gravar o resto não é fácil, mas a gente pode pelo menos tentar entender as outras perguntas. Eu conheci uma pessoa que sabia todas de cor. Dizia o número da pergunta e a resposta. Mas Kardec então tem essa sensibilidade de dizer, perguntar o que é Deus, e os espíritos respondem. Respondem com uma única frase, de uma maneira muito sucinta. Porque não adiantaria eles ficarem ali explicando o que era Deus para pessoas que não têm a menor condição de entender, que é o nosso caso. Não era o caso só daquelas pessoas daquela época, não. É o nosso caso hoje ainda. Nós não temos condições de entender a Deus verdadeiramente. Por isso, é que nesse momento a doutrina espírita deixa um pouco o seu caráter mais racional e passa a ter o seu caráter mais sentimento, da fé viva que nós temos que ter. Crer. Eu não consigo entender a Deus, mas eu consigo crer em Deus. Eu consigo acreditar que Ele existe. Eu consigo acreditar que Ele está comigo a todo momento. Eu consigo acreditar que Deus nunca me desampara. Eu consigo acreditar que Ele é um Pai amoroso, que me manda voltar várias e várias encarnações, não como uma ordem para me castigar. Na verdade, Ele me permite voltar, Ele não me manda voltar. Me permite voltar várias e várias vezes, porque é a maneira que Ele encontra de eu me depurar, de eu me tornar uma pessoa melhor, de eu vencer velhos vícios de caráter que ainda me dominam, de eu transpor barreiras, de eu transpor obstáculos que eu ainda tenho na minha caminhada e que eu ainda não consegui transpor. É a maneira que Deus tem, é nos permitir voltar. Quando nós entendemos que Deus é amor, nós também entendemos que a reencarnação não é punição, é oportunidade. Oportunidade de melhora íntima, oportunidade de crescimento no amor, oportunidade de praticar ainda mais o bem que eu sei que eu posso fazer, oportunidade de me exercitar moral e intelectualmente em prol da humanidade, em prol do próximo, em prol daquele que mais precisa de mim e em meu benefício próprio também, porque quando eu dou o amor, quando eu espalho o amor, eu recebo em dobro. Tudo volta para mim multiplicado muitas vezes. Então Deus é um Pai amoroso que nos permite melhorar a cada dia, que nos dá tantas oportunidades quanto sejam necessárias. Não nos nega nada nunca, nenhum pedido nosso é negado para Deus. O que acontece em muitas oportunidades é que nós fazemos pedidos para Deus. Ele atende. E quando Ele atende, nós não queremos aceitar aquilo que Deus está nos dando. Porque se não for do meu jeito, se não for da minha maneira, se não for do jeito que eu quero, não serve. Na hora que eu quero. Exatamente. Na hora que eu quero, também não serve. E aí nós então seremos aquele filho mais novo, mimado. Provavelmente esse filho teve todas as facilidades em casa com o pai. E chegou o momento em que ele achou que fosse ter as mesmas facilidades que ele tinha com o seu pai em casa, fora de casa. E viu que a independência do pai não era a melhor coisa. Assim é com Deus também. Nós temos tudo com Deus. Tudo que nós precisamos, tudo que é útil para nós, todo o carinho, todo o amor,
todos os ensinamentos que precisamos ter para evoluirmos, para crescermos, nós temos com Deus. Só que nós somos muito mimados, a gente se acostuma com facilidade muito fácil. E aí então nós decidimos nos desvencilhar de Deus. Não, eu já sei o suficiente, eu já sei tudo, agora vamos desvencilhar de Deus. E andar longe de Deus nunca é boa coisa. Então é necessário nós entendermos isso. Que esse Pai amoroso nos colocou nesse mundo para sermos felizes. Para evoluirmos, aprendermos e sermos felizes. A dor só acontece porque nós escolhemos errado. Porque nós não aceitamos aquilo que Deus coloca na nossa vida. Nós nos rebelamos contra Deus constantemente. E aí inventaram até aquele ditado que eu particularmente acho terrível. Deus escreve certo por linhas tortas. De maneira alguma, tá, gente? Deus escreve certo por linhas certas. Eu é que leio torto. Eu é que prefiro ler torto aquilo que Deus escreve para mim. Verdade. Os desígnios de Deus são claros, são límpidos. É uma linha reta traçada à minha frente. É todo um planejamento para a minha vida. Eu é que quero fugir desse planejamento muitas vezes. Porque determinada atitude é um pouco mais difícil, vai me dar um pouco mais de trabalho, então eu vou protelando. Eu vou jogando para o canto. E esqueço que em algum momento eu vou ter que fazer aquilo. O que eu devo eu tenho que pagar, não tem jeito. Aqui se faz, aqui se paga. Está lá, Jesus disse no seu evangelho, aquele que deve será lançado na prisão. E de lá não sairá até que se pague o último cetil. Olha as palavras de Jesus. Num primeiro momento são palavras que podem nos causar um pouco de espanto. Nossa, Jesus está dizendo então que se eu estou devendo, eu estou condenado a ser preso. Aí para a prisão. Seja lá o que a prisão significar para cada um de nós. O sentido de prisão vai variar para cada um de nós. Cada um vai entender de uma maneira. Mas Jesus está dizendo bem claramente, se você deve, você vai ser jogado na prisão. E aí a gente se assusta e tenta fugir da dívida. Não percebendo que quanto mais eu fujo da dívida, mais ela aumenta. Não é assim na nossa vida, gente. Experimenta. Ficar um mês sem pagar aí a fatura do cartão de crédito e ver quanto é que ela veio no próximo mês. O absurdo que vem. Assim também é na espiritualidade. Assim também são com as coisas espirituais. Se eu não pago aquilo que eu devo, depois ela vem, a dívida vem dobrada para eu pagar. Porque essa colocação de Jesus, ele se reporta também à reencarnação. Sim. Porque o retorno à prisão é a prisão do corpo. Exatamente. Porque nós somos espíritos, somos livres. Quando retornamos ao corpo, somos presos ao corpo. Perfeito. Como nosso irmão bem colocou ali, perfeito. Fala da prisão do corpo também. Mas Jesus, nisso tudo, ele ainda nos dá uma palavra de esperança. Mesmo assim, é porque a gente se mantém no primeiro sentido da frase, de impacto. Vai ser jogado na prisão. Isso já assusta. Mas Jesus nos dá uma palavra de esperança. De lá não sairá até que pague o último cetil. Ou seja, eu vou conseguir sair dessa prisão. Não é prisão perpétua, não é pena de morte. É um estágio temporário em que eu me encontrarei buscando pagar essa dívida que eu tenho, mas que quando eu conseguir pagar, eu vou sair dali. Então Jesus, em vários momentos do Evangelho, em várias passagens, ele prega uma doutrina totalmente contrária à doutrina que muitas religiões pregam, as quais eu respeito, nós temos que respeitar, mas que pregam uma condenação eterna. Se eu sou bom, eu vou para o céu, se eu sou mau, eu vou para o inferno. E isso é totalmente contrário aos ensinos de Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Muitas são as moradas na casa do pai. E aí Jesus falou de uma maneira bem genérica. Estava falando sim das várias colônias espirituais, as mais elevadas, as menos elevadas. Estava falando dos vários planetas que compõem o universo também, em diferentes níveis de evolução espiritual dos habitantes desse planeta, de diferentes atmosferas. Mas Jesus estava falando que não existe um lugar específico. Quem é mau vai para ali, quem é bom vem para cá. Não. Cada um de nós, de acordo com o nosso nível evolutivo,
de acordo com aquilo que nós já podemos fazer, já podemos contribuir na obra de Deus, seremos encaminhados para o local em que devemos estar, em que melhor poderemos progredir e evoluir, aonde melhor poderemos contribuir com a obra de Deus. Então notem que mecanismo complexo, chega a ser um pouco complexo isso. Esse é o assunto que daí dá pelo menos uma semana de seminário para a gente estudar e não vai esgotar nem 1% do assunto, porque é um assunto extremamente complexo. Mas olha o mecanismo que esse Deus montou e criou para nós. Olha toda a teia que Deus injeta para nós, nos dando todas as condições de evoluir de alguma maneira, de buscar o nosso melhoramento íntimo a todo instante. Não, então nesse momento o Alex não tem condição de ficar na Terra. Então o Alex vai ser degradado da Terra. A Terra vai se tornar um mundo de regeneração e o Alex vai ter que sair daqui. É um castigo? É claro que não. Ele entende que no mundo mais evoluído, eu não terei condições de habitar, eu não vou me sentir confortável. Vai ser pior para mim. Ao invés de eu me melhorar, imagina um espírito que tem ainda um nível moral, moralmente falando, um nível mais baixo ainda, não conseguiu evoluir muito moralmente. No mundo de regeneração, onde o amor vai ser maioria, onde o amor vai reinar na sua quase totalidade, esse espírito não vai conseguir se melhorar no mundo desse. Ao contrário, é um espírito tão revoltado, com uma vibração tão baixa, que ele vai se revoltar ainda mais, ele vai ficar pior ainda, porque ele vai ver um monte de gente feliz e ele não consegue ser feliz. Isso vai causar nele um sentimento terrível de revolta, e ele vai colocar a perder a sua encarnação e ainda vai tramar coisas terríveis para tentar atrapalhar a evolução do planeta inteiro. Ele é capaz de botar outras pessoas, outros espíritos a se perderem. Então o que Deus faz? Isso é ato de misericórdia. Não, então vamos mandar o Alex para um mundo ainda primitivo, para um mundo de provas e expiações, que condiz mais com a evolução moral dele nesse momento, porque lá ele vai ter condições melhores de evoluir. Eu sei que no primeiro momento isso pode parecer até equivocado da minha parte, Alex, mas onde é que você está vendo amor nisso? Mas até nisso há amor. Eu não posso pegar uma criança de 5 anos no jardim da infância, por mais inteligente que ela seja, por mais superdotada que ela seja, mas mesmo assim, uma criança de 5 anos, e colocá-la numa turma de nível universitário, não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir evoluir. E ainda vai atrapalhar o dos outros. Uma criança de 5 anos é extremamente ativa, vai fazer uma bagunça terrível na sala de aula, vai atrapalhar a aula de todo mundo. Então, deixa para o nível universitário quem já tem condições de estar no nível universitário. Não coloca a criança de 5 anos no nível em que ela tem condição de entender e de aprender naquele momento. Alex, mas ele é muito mais inteligente que os outros. Mas naquela turma ali, ela vai precisar aprender, ela vai conseguir aprender exatamente aquilo que ela precisa naquele momento. E na outra turma não vai ter condições. É assim conosco também. Então esses espíritos que estão sendo retirados da Terra por conta desse processo que o mundo passa de se transformar num mundo de regeneração, processo que é cada vez mais real, cada vez mais visível e palpável no nosso dia a dia, não é um processo de castigo, é um processo de amor. É um processo de entendimento, é um processo de tentar fazer com que esses espíritos acordem para a vida, para a sua nova condição, e que entendam que o ódio já não é mais aquilo que vai levá-los a uma condição de melhora, uma condição de felicidade, para que eles entendam e aprendam que só o amor é capaz de fazer em nós a transformação que precisamos ter na nossa vida. Que só o amor é capaz de nos elevar e de nos tornar mais próximos de Deus, nos elevarmos à condição de espíritos mais puros, mais evoluídos e com capacidades maiores ainda de fazer o bem do que nós temos hoje. O que nós temos visto muito aí através de alguns autores espirituais é que existem espíritos que vieram de capela para a Terra, quando a Terra ainda era um mundo primitivo. E que muitos desses espíritos estão sendo expurgados da Terra novamente e mandados para outros mundos primitivos, porque passaram todo esse tempo aqui na Terra e não conseguiram evoluir o mínimo. Não digo nem para voltar para a capela não, tá, gente? Não conseguiram evoluir o mínimo para permanecer aqui com a gente.
Mas nem esses espíritos são abandonados por Deus. Vão tendo as oportunidades. Em não querendo se melhorar, em não querendo se tornar pessoas melhores, só prejudicam a si mesmos. A Deus, gente, nós não temos a menor condição de prejudicar a Deus em nada. Nós estamos lidando com um ser, com algo que já tem tudo, que já possui tudo, que criou tudo. Tudo que tem no universo provém dele. Eu posso prejudicar um ser assim com o quê? De que maneira? Nenhuma. Atentando contra Deus, eu atento contra mim mesmo. E me prejudico. E atraso ainda mais a minha caminhada evolutiva. E atrapalho ainda mais o meu desenvolvimento espiritual. Então notemos bem que muitos de nós, em muitas oportunidades, preferimos aprender com a dor, ao invés de aprender com o amor. Preferimos errar para ver se nós acertamos. Somos muito preguiçosos em fazer o bem e ativos em fazer o mal em muitas oportunidades. E aí quando vem o sofrimento, isso eu já ouvi muitas vezes, tá, gente? As pessoas ainda usam o Evangelho de Jesus para justificar o sofrimento. Porque pega aquela frase de Jesus, a felicidade não é desse mundo. Bela frase de Jesus. Num primeiro momento também bate um certo desespero. Porque essas pessoas usam essa frase para dizer, então não tem que ser feliz aqui mesmo não. Estou nesse mundo aqui para sofrer. Eu vim aqui para sofrer. Porque Jesus falou que a felicidade não é daqui. Na verdade, se Jesus falou, quem sou eu para negar? São pessoas que não buscaram entender o sentido verdadeiro dessa frase. Pouco tempo eu fiz um comentário, não que seja dono da verdade, não é ninguém. Eu recebi um palestrante, ele me respondeu de uma forma um pouco agressiva. Mas muito dentro de você está levantando as questões muito bem levantado, porque Jesus fala. Várias vezes ele fala, a felicidade não é deste mundo, e Jesus fala para quando ele foi vereador de Roma, Pôncio Pilatos. Jesus fala para Pilatos, meu reino não é deste mundo, ele fala do mundo material. Exatamente. E quando nós estivermos apegados aos bens materiais, nós não seremos felizes. Jesus quer dizer isso. Quis dizer isso, você está certo. Se nós, aqui na Terra, no Evangelho do Espírito, fala isso que eu estou dizendo, estamos ratificando que você está dizendo. Desculpa essa parte. Não, sim, não. Como é que é o nome do senhor? Paulo. Sem problema, senhor Paulo. Jesus fala, quando estiver apegado a esse mundo material, né, e você não será feliz. Porque você será feliz, a pouco você vai se apegando gradativamente dos bens materiais. Aí você vai se tornar feliz mesmo na Terra. No Evangelho do Espírito está exatamente no capítulo 13, no Espírito Sobrepor. Falando sobre isso. Mesmo aqui na Terra, nós temos a condição de ser feliz. Claro. Então, como o senhor Mauro bem, não, de maneira alguma, como o senhor Mauro bem colocou, quando Jesus fala que a felicidade não é desse mundo, ele fala que a felicidade não está nas coisas desse mundo. A felicidade não está em ter bens materiais, a felicidade não está em eu ter títulos de faculdade, porque eu fiz mestrado, fiz doutorado, sou pós-graduado, eu falo não sei quantos idiomas, eu tenho uma casa na praia, eu tenho uma casa no campo, eu tenho uma... Não, nada disso. E aqui nenhum de nós está falando contra os bens materiais. É necessário ter, e é um direito meu, se trabalho, querer ter uma vida confortável. Isso não é errado para ninguém. Não é porque algumas pessoas que vieram espalhar o bem na terra viveram numa condição de pobreza material que eu tenho também que viver. Não preciso disso, cada um tem a sua missão. A missão do Chico Xavier, da Madre Teresa de Calcutá e de tantos outros, era viver numa pobreza material extrema. De repente não é a missão de cada um de nós. Então eu posso sim, através do meu trabalho honesto, através do meu esforço, ter o conforto para minha casa, para minha família. O que acontece muitas vezes é que nós colocamos isso em primeiro lugar na nossa vida. Então se eu não tiver o carro do ano, porque os comerciais de televisão são assim. Se você não tiver o tênis tal, você não faz parte da turma.
Se você não tiver um carro tal, você não é uma pessoa popular, você não é uma pessoa bem vista pelos outros. E a gente compra essa ideia. O publicitário está fazendo o papel dele, vendendo um produto. E nós estamos fazendo um papel que não é o nosso, estamos comprando essa ideia, de uma maneira equivocada. Nada contra publicitários, tá? Se tiver algum aqui, me perdoe. Mas nós estamos comprando a ideia de maneira equivocada. Não tem nenhum problema se eu quiser ter o melhor carro do mundo. Se eu trabalhei honestamente para isso, se eu não prejudiquei a ninguém. Se eu angariei isso através do meu esforço, através do meu trabalho, qual é o problema? Ah, mas Alex, se eu ganhei uma herança, meu pai é muito rico, deixou para mim muito dinheiro. Também não tem problema nenhum. O que eu faço com esse dinheiro? Por conta de eu ter essa herança, então eu sou uma pessoa que não faço nada de bom para ninguém? Passo o dia inteiro sem fazer nada para ninguém? Só gastando dinheiro por conta? Não produzo nada de útil para ninguém? Aí é que está o erro também. Aí é que está a condição, aí é que está a condição do erro nosso. Então Jesus vem nos dizer isso, que a felicidade não está nessas coisas desse mundo, mas que aqui nós podemos ser felizes, sim, temos essa condição. Deus não criou nenhum de nós para infelicidade, eu repito. Deus nos criou para felicidade plena. Alex, e por que eu não sou feliz? Invariavelmente nós escolhemos errado. Não sabemos escolher. Não sabemos dar e não sabemos receber também. Porque eu dou o que me sobra e só quero receber aquilo que eu acho que é certo para mim. E nem sempre aquilo que eu acho que é certo para mim verdadeiramente é. Na verdade, eu estou para dizer para vocês que na grande maioria dos casos, aquilo que eu julgo certo para mim não é. Aquilo que eu penso que é o melhor para a minha vida é justamente o que vai me fazer perder na minha encarnação. É o que vai me fazer cair num buraco que vai ser difícil de levantar. Eu até vou, mas vai demorar um pouquinho. Porque nós não sabemos ler os sinais sutis que Deus nos envia a todo momento. Não sabemos perceber as influências da espiritualidade maior que tentam nos colocar no caminho certo. E não sabemos ler, principalmente, as influências da espiritualidade inferior que tenta nos tirar desse caminho certo também, que tenta nos desviar do nosso sentido. Então é necessário também sabermos ler os sinais, ver no meu dia a dia como é que é a minha vida, para que rumo a minha vida está tomando, que rumo a minha vida está caminhando, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor, o que eu posso fazer para tornar a minha vida melhor e, consequentemente, tornar a vida de quem está ao meu redor também uma vida mais agradável, aliviar um pouco a dor do outro, e aliviando a dor do outro, eu também alivio um pouco a minha dor. O que é que eu tenho feito pelo outro? E aí nos remete a outra parábola de Jesus, a do bom samaritano. Qual personagem dessa parábola eu tenho sido? Eu tenho sido o escriba que passou direto, porque ficou com medo daquele homem ali na beira da estrada, que havia sido atacado por bandidos havia pouco tempo. O escriba, um doutor da lei, alguém que conhecia a fundo a lei de Moisés, teve medo e não parou para ajudar aquele homem. Será que eu sou então o levita? Levita, um homem consagrado a Deus, um sacerdote, que naquela época era o único que podia entrar na sala interna do templo de Jerusalém e queimar incenso em adoração a Deus. Ninguém podia. Todo mundo só podia chegar no pátio. O levita podia entrar na sala interna do templo, na câmara interna do templo. Mas o levita também ficou com medo e não parou para ajudar aquele homem. Mas aí veio um samaritano. E o samaritano, naquela época, era um povo. Os judeus e os samaritanos, eles viviam em guerra. Eles não se davam. Era permitido que quando um judeu e um samaritano se encontrassem, eles se matassem mutuamente. Um samaritano não entrava no território de um judeu. E um judeu tampouco entrava no território de um samaritano. Porque aquele que cometesse esse desatino seria morto. Seria linchado, espancado até a morte, apedrejado até a morte. Mas naquele momento passou o samaritano. E ele viu aquele homem ali caído na estrada. Era um judeu. E a parábola de Jesus nem sequer cita se aquele samaritano sabia ou não que aquele homem era um judeu. Não sabia quem era.
Então aquele samaritano parou e ajudou um homem que ele não conhecia. Na hora nem pensou que podia ser atacado, que podia ser uma emboscada, que os bandidos estavam ali ainda esperando para atacar o próximo viajante. Não. Ele parou e ajudou aquele homem. Colocou aquele homem em seu cavalo, tratou das suas feridas. Não sabia nem o nome daquele homem, porque o homem estava desacordado, não tinha condições nem de conversar com ele. Tratou das suas feridas, colocou ele numa hospedagem, entregou uma grande soma de dinheiro para o dono da hospedaria e falou: cuide desse homem para mim. Está aqui o dinheiro das despesas dele. E se precisar, quando eu voltar, eu pagarei o restante. E foi. Olha bem isso. Será que nós estamos agindo como bons samaritanos? Ajudando sem desinteresse? Ajudando aquele que nós nem conhecemos? Será que nós somos bons samaritanos? Ou será que nós estamos na fase de ajudar, só vou ajudar quem pode me ajudar também? Se não pode me ajudar, eu vou ajudar para quê, não é verdade? Eu não tenho nada a ganhar ajudando essa pessoa, então para que eu vou ajudar? Eu já tenho um monte de problema, é assim que a gente pensa muitas vezes. Eu já tenho um monte de problema. Para que eu vou trazer mais um problema para a minha vida ajudando essa pessoa? O que de bom isso vai me trazer? E aí perdemos grandes oportunidades de fazer o bem. Única e exclusivamente porque por preguiça, por orgulho, por vaidade, muitas vezes por preconceito, não ajudamos. E Jesus, na sua infinita humildade, muito amor, né, ele também nos remete ao grande exemplo do samaritano e ao que ele pede o mínimo, quando ele cita a seguinte colocação, ele faz a seguinte colocação: se der um copo d'água no meu nome, aí estará, você também receberá o teu óbito. Exatamente. E o que a gente faz? A gente faz com amor, o menor que seja. Não deixa de ser. É o óbolo da viúva, não é isso? É o óbolo da viúva. A história daquela mulher que estava ali no templo, e vários homens entravam no templo e davam doações. E davam muito dinheiro, porque tinham muito. E davam o que estava sobrando. O tempo todo. Davam muito dinheiro. E tinha uma viúva na fila. E Jesus estava ali com seus discípulos observando aquela fila. E quando chegou a ver aquela viúva, ela tirou uma única moeda de sua bolsa e entregou em doação para o templo. E aí Jesus vira para os seus discípulos e fala: aquela pobre viúva doou muito mais do que todos os outros que doaram grandes somas antes dela. Porque os outros doaram aquilo que lhes sobrava. Já essa pobre viúva não. Ela doou aquilo que tinha. E é assim que nós fazemos doações muitas vezes. Eu vou abrir aqui o meu guarda-roupa. Tem umas roupas velhas aqui que já não me servem mais, é essa aí que eu vou doar. Tá até um pouquinho rasgada. Mas gente, a pessoa está precisando, quem está precisando usa qualquer coisa. Gente, isso é horrível. Não façam isso. Se a roupa está rasgada, faz pano de chão, pelo amor de Deus. Não, mas para quem é, gente? A pessoa está precisando, então ela usa, né? Campanha do agasalho. Vou dar esse agasalho velho, corrido aqui. Está até um pouquinho mofado aqui essa jaqueta. Mas eu vou dar porque, né? Melhor usar a jaqueta mofada do que morrer de frio. Pelo amor de Deus, joga fora. Se está ruim, joga fora, mas não dá para outra pessoa. Porque aí nós não estaremos ajudando ao outro, estaremos humilhando o outro. Porque naquele momento o outro vai se sentir subjugado a mim. Porque a minha doação vai me colocar numa posição superior, que não é verdade, que não existe. Doemos aquilo de melhor de nós. Doemos aquilo que eu melhor posso fazer. Às vezes uma pessoa quer conversar com a gente, quer desabafar, está com um problema. E a gente para ouvir e fica olhando o relógio o tempo todo. Porque está com pressa. Nem presta atenção no que a pessoa está falando, porque já tem essa pessoa chata. Já vai me contar outro problema. Pelo amor, não aguento mais. Já estou cheio de problema e esse aqui está me contando. Então é melhor dizer que não pode.
Melhor falar, olha, infelizmente agora estou com um compromisso muito grande, mas me procura uma outra hora para a gente poder conversar. Mas não se colocar numa condição superior. Essa condição superior não existe. No mundo de provas e expiações, todos os habitantes desse planeta, ou pelo menos a grande maioria, se equivalem moral e intelectualmente. Salvo alguns espíritos jamais evoluídos, que vieram em missão, que já encarnaram numa outra condição vibratória, mas a grande maioria se nivela. Então nós não temos essa condição. O outro pede esmola na rua, eu falo, eu não vou dar não. Isso aí daqui a pouco vai entrar num bar e beber cachaça, outra coisa horrível, gente. Quem sou eu para definir o que aquele outro vai fazer com o dinheiro que eu der para ele? Se muitas vezes eu não me digno nem a parar perto dele e conversar com ele, saber um pouco da vida daquele homem, saber por que ele se encontra naquela condição, o que aconteceu na vida dele, quais foram os caminhos que ele percorreu para que chegasse naquela condição miserável. Não, eu pego, tiro do bolso qualquer 10 centavos, eu como com 10 centavos, alguém aqui consegue comer alguma coisa com 10 centavos, saciar sua fome? E por que eu acho que o outro consegue? O que eu tenho de melhor, o que dá na minha cabeça em achar? Não, eu não consigo, mas ele deve conseguir. Para quem não tem nada, gente, 10 centavos é muita coisa. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam, não tenho condição de ajudar verdadeiramente, que eu procure alguém que tenha. Que eu busque uma pessoa que tenha. Que eu bata aqui no Lar Francisco de Assis e falo, tem um morador de rua ali, vocês podem ajudar com alguma coisa? Nem que seja comprar uma quentinha para matar a fome dele hoje. Que eu faça alguma coisa. Mas que eu não subjugue o outro, não humilhe o outro, dando esmola. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a diferença entre esmola e caridade material. Diz lá que a caridade material é quando você doa algo material, mas junto você doa também boa energia, boas vibrações, bons sentimentos. Ao passo que a esmola não ajuda a ninguém. Só levanta o ego e a vaidade de quem dá e humilha e rebaixa aquele que recebe. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então qual é a caridade que eu estou praticando? Ou será que eu estou praticando caridade ou estou dando esmola? Esmola emocional também, esmola sentimental também. Como é que eu trato as minhas relações no meu dia a dia? No meu trabalho, no meu ambiente de estudo, na minha relação familiar, com os meus amigos, até mesmo na própria casa espírita. Existem pessoas que vêm para a casa espírita e aqui estão sempre sorrindo, né? Falam palavras delicadas. Por fora são pessoas que estão sempre dispostas a ajudar, mas por dentro elas não estão com a menor disposição para aquele trabalho. Não querem estar ali, não querem aparecer ali, não querem ajudar ninguém, estão mal-humoradas, ajudam com um sorriso no rosto, mas por dentro estão só reclamando. Ai, não aguento mais isso, essas pessoas vêm aqui pedir ajuda, eu estou cheio de problema, quem é que me ajuda? Eu ajudo aqui, quem é que me ajuda? E ficam reclamando o tempo todo internamente. Todos nós temos dias e momentos em que nós não estamos bem. Isso é natural da nossa condição. Nós ainda não temos essa condição de estar bem 100%. E graças a Deus, também não estamos mais numa condição de estarmos ruins 100% o tempo todo. Tá? Nós sempre estamos oscilando. Um dia estamos melhores, outro dia piores. No dia em que eu não tiver disposição para ajudar, o melhor é que eu não vá à casa espírita nesse dia. Se eu não estou bem, se eu estou mal, ou então que eu vá à casa espírita sim, porque lá é um local de tratamento, aqui é um local de tratamento, mas que eu seja sincero e chegar para o dirigente que está coordenando os trabalhos naquela noite e falar, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu não posso dar passe, na verdade eu preciso de alguém pode me aplicar um passe? Olha, hoje eu não posso participar do atendimento fraterno, na verdade eu preciso que alguém me escute, hoje eu estou mal, preciso que alguém me escute. Não é demérito, gente. Isso não é demérito para ninguém. Parece que quem trabalha em casa espírita, que é o meu caso também, já há algum tempo, fica achando, mas eu não posso pedir ajuda, porque a impressão que vai dar é que eu sou uma pessoa que não tem condições de estar naquele trabalho. Sinceramente, se não fosse pela condição pela misericórdia divina e pelo amparo da espiritualidade maior, se não fosse pelo amor de Jesus, nenhum de nós teria. Tá? Essa casa não poderia nem abrir.
Porque vibracionalmente falando, moralmente falando, nenhum de nós tem. Mas a espiritualidade nos ajuda tanto, nos ampara tanto, que nos permite estar aqui e que, ao contrário do que nós pensamos, não somos nós que coordenamos o trabalho, coordenam todo o trabalho e só nos usam, porque a grande maioria dos encarnados não tem essa conexão com a espiritualidade maior, de ver os irmãos desencarnados trabalhando. Isso aí é mais de 99% das pessoas não tem essa condição. Eu, particularmente, não tenho essa condição. Então, eu preciso crer, acreditar que eu sou capaz e que a espiritualidade me ajuda, mesmo que eu não veja. Acreditar que se eu estou aqui na frente falando hoje, essa mensagem não é minha. Não é algo da minha cabeça. Mas do meu mentor espiritual que se aproxima de mim nesse momento e que me intui para que eu diga essas palavras. Para que eu profira essa conversa que eu estou preferindo com vocês aqui hoje. Para que nós tenhamos esse encontro de amor. É necessário nós compreendermos a nossa condição e aquilo que nós verdadeiramente podemos e devemos fazer para ajudar. É necessário eu me conhecer um pouco apenas, um pouco que seja, mas que esse pouco conhecimento que eu tenha já me permita discernir. Hoje eu estou bem, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou dar o melhor de mim. Olha, hoje eu não estou muito bem não, hoje ao invés de ajudar eu preciso de ajuda. E qual é o problema em pedir ajuda, gente? Não há problema nenhum nisso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos de ajuda. E quem melhor para ajudar do que Jesus? Quem melhor para ajudar do que Deus, o Pai maior de infinito amor e bondade? Ninguém. Então tenhamos essa condição de aprendizado, de autoconhecimento e principalmente que comecemos a tentar estreitar um pouco mais os nossos laços com Deus. Exatamente. Voltando à casa do Pai, sendo o filho pródigo dessa parada, entendendo que nós já andamos muito tempo afastados de Deus e que é o momento do regresso. Chegou o momento do retorno, chegou o momento de vivenciarmos Deus na nossa vida constantemente. Então, nessa noite, gostaria de agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade, a Jesus pelos ensinamentos de sempre, a espiritualidade maior pela inspiração da noite de hoje, a direção da casa pelo convite, não é? Que nós, no momento de fazermos a prece final, não sei quem vai fazer, mas que possamos mentalizar lá pelo tio do Marcelo Turra, excelente palestrante, que deveria estar aqui nessa noite, mas que por conta do desencarne na sua família não pôde vir, por isso que eu vim. Então que nós possamos mentalizar também para que ele seja bem recebido na espiritualidade maior, receba lá todo o trabalho que precisa receber, seja bem tratado, seja bem cuidado e possa se restabelecer prontamente, se tornando um trabalhador na seara de Jesus. E agradeço também a cada um de vocês pela presença, pela paciência em nos ouvir, pela caridade em nos ouvir. Muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui. Que ao sairmos daqui, Jesus possa abençoar nossos projetos no bem grandemente, abençoar a nossa vida, que chuvas de bênção possam cair sobre nós na noite de hoje mais uma vez e que tenhamos uma caminhada linda no bem, uma caminhada de flores. Não nos esqueçamos de que Deus preparou um caminho de flores para nós. O que acontece é que nós não podemos sentir o perfume das rosas sem passar pelos espinhos. Mas esses espinhos são muito pequenos, são bem menores do que o prazer que é sentir o perfume de uma flor. Que possamos compreender isso, caminhar junto com Jesus em nosso dia a dia. Assim seja, graças a Deus.